Abençoadas, abençoados irmãos, estamos de volta aí com mais um estudo aí. E o tema desse estudo é pouco polêmico, porque as pessoas aí, os irmãos, né, do sistema religioso aí, não conseguem fazer, né, uma leitura verdadeira, né, de muitas passagens bíblicas, porque ignora totalmente a época, né, dos acontecimentos, ignoram para quem foi dito aqueles acontecimentos, né? Apocalipse é uma carta de João, o João do Apocalipse, filho de Zebedeu, e as pessoas ignoram para quem João escreveu aquela carta. O João escreveu aquela carta para mim. João escreveu aquela carta para vocês que estão me ouvindo. João escreveu esta carta para o ano que vivemos hoje. Então, o sistema religioso, eles ignoram, né? Ignoram totalmente o tempo, né? O tempo e o espaço de todos os acontecimentos bíblicos. Então, o tema desse estudo é: onde Satanás habita? Por toda a história, vou ser mais claro. Toda passagem bíblica tem uma história por trás. Quando aqui fala onde Satanás habita, que está no tema desse estudo, e está lá no 13, né? Apocalipse 2:13 está escrito: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, né? Onde é o trono de Satanás. Aqui embaixo ele fala assim: o qual foi morto Antipas, né? A minha testemunha fiel, onde Satanás habita. Então, muito do sistema religioso, né? Eu vou mostrar para você o vídeo de onde eu tirei esse estudo, onde me deu inspiração para fazer esse estudo, né? E confunde esse vídeo que eu vou botar aí. O rapaz está dizendo que Satanás não habita mais no inferno. Agora ele não habita mais no inferno. Agora ele evoluiu, né? Agora ele habita numa cidade. E totalmente, né, um conhecimento, uma lógica totalmente fora da Bíblia, né? Como eu disse para você, todo versículo, todo capítulo bíblico tem uma história por trás disso. Você tem que conhecer a história, para saber colocar no local certo, né? O tempo e o espaço para essa carta que João escreveu, onde ele diz isso aqui sobre onde Antipas morreu, onde Satanás habita. Então, bom, para a gente saber onde Satanás habita, tem que saber onde Antipas morreu. Então eles ficam, pesquisando essas coisas assim, e não chega a conclusão nenhuma, porque ignora totalmente a história, entendeu? Todo versículo bíblico tem uma história atrás daquilo ali que fundamenta, amém? O que está sendo dito ali. E aqui João está falando mais uma vez sobre história. Ele mandou uma carta a um anjo de uma igreja, quer dizer, a um dirigente de uma igreja lá em Pérgamo, né? Dizendo essas coisas que eu vou passar para você aqui. E ele diz que lá em Pérgamo é onde Satanás habita. E o sistema religioso vem dizendo que, bom, Pérgamos hoje é na Suíça, mais correto, lá na Turquia, e é por lá que Satanás habita, por causa disso, por causa daquilo outro. Amém? Esse é o tema de hoje. Se você está interessado nesse tema, se o tema
onde Satanás habita te chamou a atenção, e se você é novo, está me vendo pela primeira vez, né? Eu peço a você que ouça esse estudo até o final, para que você possa aprender, né, realmente a verdade dentro da palavra, dentro da história, seguindo, né, todas as coisas em seus lugares. Amém? E não ficar por aí de conhecimentos vazios e cheios de pontas que eles próprios do sistema religioso não conseguem entrar em acordo entre eles próprios, porque cada um quer achar uma coisa e não tem como achar várias coisas. Aqui tem como você ler, entender o que é, o que é, não é. Aqui João está falando de uma carta que foi enviada para uma pessoa numa igreja reunida em tal lugar. Existe uma história por trás disso. E a história vai confirmar o que João estava querendo dizer aqui. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Permaneça até o fim, você que está me vendo pela primeira vez, para que você possa entender, né, a verdade da palavra e tire de sua mente todas essas falácias religiosas, todas essas doutrinas loucas, né, que pessoas que não têm conhecimento nenhum bíblico ficam disseminando por aí. Amém? Você que já me segue aí por um bom tempo aí, continue comigo aí. Amém? Continue comigo aí. Continue aí indo lá na live, né? Continue fazendo seus comentários aí na descrição do vídeo. Continue aí escrevendo na descrição do vídeo as suas opiniões. Amém? E você que está se inscrevendo, agradeço também. Coloque lá na descrição do vídeo seu nome e sua cidade, para que eu possa estar te agradecendo por você estar se inscrevendo no canal. Isso é muito importante. O canal é importante que esse canal cresça, para que esse conhecimento chegue a muito mais pessoas. Amém? Então, eu peço a vocês aí que não esqueça de dar seus likes também. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que eu for postar. Apertando o sininho de notificação, o seu celular, o seu computador vai te avisar automaticamente aí quando um estudo novo for postado. Amém? Vamos lá. Vou colocar aí novamente, né, o vídeo aí do rapaz, para que possamos entrar nesse estudo aí. Amém? Aguarde, volto já. Você sabia que a Bíblia fala do local exato onde Satanás mora? E não é o inferno, mas sim uma cidade? Prepare-se para essa revelação que vai te deixar se queixo caído. Para que eu possa te provar isso, precisamos ir para a Bíblia. Em Apocalipse 2:13 lemos: Conhecemos o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. No entanto, tu permaneces fiel ao meu nome e não negastes tua fé em mim, mesmo no dia de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morta em tua cidade, onde Satanás habita. Vamos lá. Se sabemos onde Antipas foi martirizado, então conhecemos o local onde Satanás reside. Alguns historiadores acreditam que Antipas foi martirizado no local que hoje está situada a Suíça. Lá encontramos o CERN, uma base das Nações Unidas, um escritório da OMS, entre outras organizações. E o que todas elas têm em comum? Todas elas estão de alguma forma ligadas a uma ideia de sistema mundial unificado, conhecido como sistema do anticristo. Coincidência? Eu acho que não. Amém? Então, ele está falando aí que Pérgamos, né, hoje fica na Suíça, onde tem lá na Suíça instituições como OMS, a ONU, a CER e o sistema, né, do anticristo está localizado lá, e todas essas instituições
trabalham aí para o anticristo e blá 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 blá. Bom, não tem nada a ver com isso. A palavra não está falando para os dias de hoje. A palavra não está falando para a Suíça dos dias de hoje, para a Turquia dos dias de hoje, para o Pérgamo, que hoje chama Bergama. A palavra não está se referindo aos dias atuais. Está se referindo a um tempo onde havia um sistema religioso grego, onde adoravam vários deuses e deusas, onde até os próprios imperadores eram deuses. Aí chegam os discípulos de Cristo e diz: não, só um adorarás, nosso Deus e Criador. E não é para adorar imperador, então já mexe com o imperador. Não é por sacrifícios religiosos, então mexe já com o sistema religioso da época. Vocês estão compreendendo? É isso que aconteceu, né? Então os apóstolos, quando chegaram anunciando a liberdade religiosa, anunciando um só Deus da época, chegou o ponto do imperador da época, não sei se é Domiciano, alguns dizem que era, se é bem provável que a coisa foi bem feia, porque Domiciano ele se proclamou Deus, né? E ele manda caçar os discípulos, manda caçar os apóstolos, manda caçar os discípulos, a ponto de matarem Antipas, a testemunha fiel. Então, vamos ler aqui do 12 para a gente chegar até o 14, para não confundir a mente de vocês. Para começar, a minha Bíblia tem um título. Eu não sei se a Bíblia de vocês tem o mesmo título. Vejam aí se tem um título. A minha já começa com um título escrito Mensagem à Igreja de Pérgamo. Mensagem à Igreja de Pérgamo. Então, no 12 diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo. A mensagem de Cristo, através de João, foi para ser dada ao anjo da igreja de Pérgamo. Quem era esse anjo? Era a pessoa responsável pelaquela igreja. Antipas foi um responsável pelaquela igreja. Foi morto. Mas existia outros responsáveis para aquela igreja. Então, essa carta de João está como um incentivo parabenizando aqueles irmãos da igreja de Pérgamos que, dentro de todas essas perseguições, se manteram fiéis na palavra do Cristo. Então ele diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Cristo. A espada afiada de 2 gumes, né, é a palavra de Cristo. Ela corta da sua mente, né, essa religiosidade que foi implantada anos e mais anos. Então, quando você aprende a graça de Deus, essa palavra passa a ser uma espada de 2 gumes. É uma figura de linguagem. Porque ela passa, a Bíblia diz, dividir em você, né, a sua mente, e faz você pensar, e faz você agir por conta própria, porque no sistema religioso você não pensa, você age conforme o pastor instrui. A graça de Deus não. A graça de Deus te dá a oportunidade de você pensar por conta própria. A gente damos a palavra e você vai pensar por conta própria. Bom, isso é verdade ou é mentira? Porque eu, irmão André, praticamente, né, não falando dos outros irmãos, né, mas vou falar de mim, os outros também fazem isso, mas vou falar de mim, né? Eu, particularmente,
prefiro fazer meu dever de casa e trazer aqui a palavra correta como ela é, respeitando o tempo, respeitando o anúncio para quem foi dado, que época foi dada, respeitando a história que vem em cima, né, de todos esses acontecimentos, porque em todas essas passagens bíblicas há um fundo histórico nisso, que tem que ser respeitado, né? Respeitar o tempo, quando foi que aconteceu isso? Então eu particularmente trago essas coisas, respeitando todas essas coisas, para trazer para vocês o que é correto, não usando achismo da minha mente, não usando, eu acho que foi isso, então deve ser. Não, eu trago o que a palavra está dizendo, e ela está dizendo aqui, né, que João está parabenizando aqueles irmãos por estarem aí na fé, né, sem largar a fé, mesmo diante de todas aquelas perseguições que eles estavam sofrendo. Então veio a palavra de João àquele anjo daquela igreja, aquele dirigente daquela igreja, né, dizendo que a palavra, diz aquele que é a palavra de Cristo, que tem a espada de dois gumes, que tem a palavra da verdade, a palavra do conhecimento, que separa alma e espírito, né? Que separa o quê? Alma, pensamento humano, do espírito, pensamento divino. Compreendeste? Então você não age mais por pensamentos humanos, para o que você acha, mas age por pensamentos divinos, para que Deus te mostra. Né? Não vamos mais seguir o que é errado porque eu acho. Vamos seguir o que é certo porque Deus mostra o que é certo. Está entendendo? Então, você lendo a palavra, vamos continuar aqui. Conheça as tuas obras e onde habitas. Está falando para aqueles irmãos daquela igreja reunida em Pérgamo. Eu conheço suas obras e sei onde vocês habitam, né? Que é onde está o trono de Satanás, dizendo eles estavam habitando ali, aquela igreja reunida estava ali habitando ali onde Satanás habitava. O que é Satanás em hebraico? Opositor. Onde os seus opositores habitam. O opositor ali poderia ser um sacerdote dos deuses e deusas gregos, né? Poderia ser ali, né? Os imperadores, mas nunca um Satanás, um ser, uma criatura, né? Espiritual, de chifrinho, de rabinho, de garfinho na mão. Isso é mitologia, isso é mentira. Isso não existe. Satanás, Satan, do hebraico, é tudo aquilo que é oposto. E eles faziam oposição à doutrina dos apóstolos, à doutrina dos discípulos que estavam reunidos ali naquela cidade, porque era uma cidade pagã, era uma cidade que adorava vários deuses e deusas. Então os apóstolos não foram bem recebidos ali, né? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome, retém, guarde o meu nome e não negaste as minhas fé. Então está falando ali, vocês estão retendo meu nome e não negaram minha fé. Amém? Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós. Então está falando que Antipas era um daquelas testemunhas fiel, era um daqueles que estavam ali anunciando a palavra do Cristo e que foi morto entre vós.
Então aquela perseguição chegava ao ponto de os discípulos e apóstolos, né, serem assassinados ali. Assassinados por quem? Por pessoas dito cujos satanases, pessoas adversárias, pessoas que eram contra o anúncio do Evangelho do Cristo naquela cidade, porque era cidade pagã. Amém? Vocês estão entendendo? Guarda um pouquinho aí. Voltei. Tive que tirar o passarinho daqui, que começou a berrar, e estava me desconcentrando aqui. Então, abençoados, toda a narrativa de Apocalipse aqui, 2, 12, 13, mostra para você que está falando de pessoas da época que era contra os discípulos, que era contra aqueles apóstolos, pessoas que eram chamados aqui de Balaão, pessoas que eram chamados aqui de Nicolaitas. Amém? Então, nós lemos 12, 13, vamos para o 14, 12, 14. Porém, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá em Pérgamos os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, né, tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios idólatras e se prostituíssem. Prostituição aqui, prostituição religiosa. É o que o sistema religioso atual de hoje, evangélico, está vivendo. Prostituição religiosa. Amém? Aqui, essa doutrina dos Balaão era uma pessoa que viveu muito anos antes desses acontecimentos do Apocalipse, tá? Mas João usou Balaão, a doutrina de Balaão, para comparar aquelas pessoas da época, né, que também estavam agindo igual à doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? Eram pessoas que pisavam no princípio, né, da palavra de Cristo. Pessoas que hoje também pisam no princípio da palavra de Cristo. Pessoas hoje que não querem dar ouvidos, não querem respeitar a doutrina de Cristo. E ficam aí ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra. Coisas fora da realidade, fora da verdade. Esses são os seguidores de Balaão. Todos esses, não só no tempo de Apocalipse, mas hoje também, você pode dizer, são seguidores de Balaão. O que significa seguidores de Balaão? Pessoas que querem confundir, pessoas que querem rejeitar o Evangelho do Cristo. São seguidores de Balaão, que estão ali para fazer confusão, embolar a mente das pessoas e não ensinar a verdade, porque a verdade ensinada, né, não é bom para os tais pastores atuais. Porque no momento que o povo aprende a verdade, abre os olhos, sai da mão deles. É igual um passarinho preso na mão. Ele arruma uma brechinha e foge. E eles não vão conseguir mais ter domínio sobre essas pessoas. E é isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Muitos estão despertando, muitos estão se acordando. E eles estão desesperados. Aí nos ataca por causa do desespero. Desespero que eles estão passando. Continuando aqui, no 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaitas. Os que guardavam
a doutrina dos nicolaítas. E João fala, o que eu odeio. Nicolaítas também é mais uma forma de mostrar, né, em figuras de linguagem, de pessoas que viviam uma doutrina, né, porque a doutrina de Nicolaítas é bem anterior a isso, como Balaão também era bem anterior a isto, mas estava mostrando pessoas que viviam da mesma forma ali. Nicolaíta também eram pessoas que procuravam, né, difundir mentira, procuravam distorcer a palavra, né, procuravam ensinar doutrinas contrárias da doutrina de Cristo. Então, essas pessoas eram tratadas de opositores da fé, opositores dos discípulos, opositores dos apóstolos, opositores da fé, opositores do Evangelho do Cristo. Então, opositor, inimigo, opositor, em hebraico é Hassatan, que, né, em português, na nossa língua, é Satanás. Então, aqui no 13, com essas tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, né? Mas reteve o meu nome e não negou a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Está falando aqui onde Satanás habita, está falando aqui onde ali habita pessoas, né? Pessoas consideradas pagãs, pessoas que tinham a fé em vários deuses e deuses, né? Pessoas que adoravam o imperador. Ali era o foco. Né? De todas essas pessoas. Ali é o foco de todos essa fé religiosa da época, de vários deuses e deusas. Ali havia altares de Zeus, altares, né, de vários desses deuses e deuses, né, que eram adorados por eles ali, né? Então veio, né, João veio colocando ali como onde Satanás habita, onde habita os inimigos, onde habitam os opositores. Vocês estão ali onde habitam os inimigos, vocês estão ali onde habitam opositores. Então ali vocês estão sendo perseguidos por Satanáses, né? Satanás, eles botou Satanás, mas Satanáses, pessoas opositoras a vocês, pessoas que vão perseguir vocês, mas mesmo assim vocês mantiveram a palavra fiel, mesmo assim vocês guardaram o meu nome. É isso que João está querendo dizer nessa carta, parabenizando, dando uma carta de esperança àqueles irmãos ali, para que eles continuassem naquela luta ali. Amém? Não tem nada a ver para os dias de hoje, não tem nada a ver para organizações nenhuma, instituição nenhuma de hoje, igual esse rapaz falou, da ONU, do OMS e do sistema religioso global, né, a ordem mundial que está lá na Grécia de hoje, nos dias atuais. Não é nada disso, tá? Não tem nada disso. A história está falando sobre acontecimentos da época em que João estava ali ensinando aquelas pessoas e dando conforto
aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos no Pérgamos antigo. Esse é conhecimento. Se você gostou, se esclareceu sobre isso, né? Eu peço a você que se inscreva no canal, peço a você que distribua esse vídeo para muito mais pessoas, peço a você que dá o seu like, se inscreva nesse canal. Para vocês que já me vêem há bom tempo aí, não esqueça de dar seus likes também, amém? Agradeço a participação de todos vocês. Eu sou o irmão André Palhares, estado do Rio de Janeiro. Se inscreva no meu canal para me ajudar, né, a chegar aos 1000 inscritos. Eu estou nesse rumo aí, né? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. É isso aí. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Graças e paz.